O prelúdio de Sucker Punch, Mundo Surreal, cuja abertura ocorre sob uma doce e suave, porém melancólica reedição de Sweet Dreams, cantada pela própria atriz principal, demonstra que a realidade vivida pela personagem, Baby Doll, pode ser muitas coisas, mas certamente não é fácil. O prólogo introduz de forma eficiente a atmosfera angustiante e expressionista do longa. Sem necessidade de muitos diálogos, a cena apresenta a realidade triste e sombria na qual a protagonista está mergulhada. Após a morte da mãe pelas mãos de seu padrasto, ela e sua irmã ficam à mercê do sujeito, um homem ganancioso e abusivo. Para evitar que a caçula sofresse agressão sexual, Baby Doll foge do quarto no qual se encontrava trancada, escala a parede até chegar ao recinto de sua irmã e ameaça o padrasto com uma arma, mas ao disparar, acerta acidentalmente a menina. Com isso, o homem tem a desculpa perfeita para pôr a culpa sobre seus ombros e mandá-la para uma instituição psiquiátrica e ficar com a fortuna deixada pela mãe das meninas. Se já não bastasse isso, ele consegue arranjar uma lobotomia para a jovem, que será realizada em 5 dias, o que faz com que a necessidade de fuga torne-se mais urgente. É interessante notar que os elementos utilizados em cena e até a música remetem a um universo de fantasia e sonho que será testemunhado a seguir. A letra da música Sweet Dreams discorre sobre os efeitos do abuso no coração e na mente de alguém, como evidenciado nos versos que declamam que alguns querem usar e outros abusar de você, que ao serem cantadas pela própria atriz principal do longa, parecem tanto um desabafo quanto um grito de socorro, sendo uma maneira que a moça enxerga para externar a sua dor, um prenúncio do que ela fará mais tarde ao passar a habitar outras realidades em sua mente, utilizando-se destas, em parte, como um mecanismo de defesa e sobrevivência. Os versos "eu quero usar você e abusar de você", "eu quero saber o que se encontra dentro de você", fazem menção não só aos maus tratos sofridos pela protagonista, como também simboliza a lobotomia a qual será submetida, além de significar não só os mundos criados pela jovem, assim como o desejo de outros, como Blue Jones, o diretor da instituição psiquiátrica, de adentrar o labirinto psíquico da moça. Antes mesmo da ação ser introduzida, se vê uma cortina vermelha que abre para um palco, onde observa-se a protagonista pela primeira vez de costas para a câmera e, consequentemente, para o público. Uma representação visual do desejo dela de se refugiar de um mundo cruel dentro de uma fantasia. O cenário teatral é um indício de que muito do que será visto a seguir será da perspectiva de Baby Doll, com várias realidades criadas a partir de sua imaginação, na qual ela pega diversos elementos de sua própria realidade torta e lhes confere um novo significado no mundo de fantasia. Blue, por exemplo, pode ser encarado como uma representação da violência institucionalizada. A ressignificação é um método da psicologia na qual um indivíduo passa a atribuir um novo significado para suas experiências, geralmente traumáticas, conferindo-lhes um novo filtro de percepção. Neste campo de estudo, a pessoa transforma eventos tristes de sua vida e os converte em, se possível, bons pensamentos ou os trabalha de uma forma que torne sua existência mais fácil. É um modo de terapia que pode auxiliar a mente a suportar melhor a realidade na qual está inserida. Quando adentra a instituição psiquiátrica pela primeira vez, Baby Doll vê Sweet Pea, uma das internas, em um palco de teatro sob a supervisão da doutora Vera Gorski, cujo cenário, um quarto, é parecido com aquele na qual a protagonista é vista no início do longa. É dito que aquela é uma técnica de terapia na qual a paciente, inserida em um ambiente fictício, reinterpreta seu trauma, mas dentro de um ambiente que ela pode controlar. Esta cena não é só a representação visual dos mundos que criará, como também simboliza que na cabeça de Baby Doll há uma semelhança entre aquela instituição psiquiátrica opressora e o local que outrora era sua casa. Ela, portanto, associa a tragédia de sua vida anterior com a atual situação na qual se encontra. Ver Sweet Pea nesse cenário remete ao dia em que, ao tentar salvar a irmã, acabou a matando por acidente, o que lhe conferiu um pesado sentimento de culpa que dificilmente poderia ser curado. Ela inclusive associa a outra interna à sua irmã, que não pôde proteger, e o desejo de tê-lo feito é tão forte que no final de sua história acaba dando a liberdade a Sweet Pea. Aos seus olhos, foi uma redenção e expiação por seus atos passados. O fato de Rocket, irmã de Sweet Pea, e por quem esta tinha um grande apreço, além de um instinto de proteção muito grande, ser morta para salvar esta última, cria um paralelo não só com o passado de Baby Doll, como também prenuncia o sacrifício que esta experimentará a fim de garantir a liberdade de Sweet Pea. Antes da jovem adentrar a instituição psiquiátrica, é possível perceber uma placa dizendo que, em caso de incêndio, as portas se abrirão, uma demonstração de como a mente dela já estava trabalhando em seu plano de fuga. Dentro das acomodações, a protagonista conhece as outras internas, além das já mencionadas, Blonde e Amber. Baby Doll lhes conta seu plano para escapar daquele lugar, e para isso, precisa de uma faca para proteção, um isqueiro para causar um incêndio que abrirá os portões internos, um mapa que vai lhes ajudar a entender melhor a geografia do lugar e planejar melhor e mais rápida a rota de fuga e saber onde ficam os guardas, uma chave para abrir o portão da frente e um quinto objeto misterioso que, posteriormente, Baby Doll presume ser ela mesma, seu próprio sacrifício para garantir a liberdade de outra pessoa.
É fascinante notar que os 5 objetos necessários são representações físicas das 5 mulheres que são a força motriz colocando o plano em ação. Elas simbolizam também a esperança, o desejo por liberdade, por uma vida melhor e uma realidade onde não sejam exploradas e vistas como párias por serem consideradas loucas. O paralelo entre elas e os objetos é contundente, pois estes últimos não possuem vontade própria e são constantemente manipulados por outros, mas com um plano, as moças podem tomar a ação em suas próprias mãos e superar sua condição de submissão. Portanto, não deixa de ser irônico que a representação visual da passividade significa a missão das moças e um gatilho para que saiam desta condição e partam para a ação. É fascinante perceber que todas as realidades paralelas, concebidas por Baby Doll, possuem elementos da sua própria realidade. A estética do longa é muito marcante. O mundo real possui uma fotografia com tons de cinza e preto tão acentuados que parecem ter sugado todas as outras cores, ao passo que o cabaré imaginado pela protagonista já possui cores mais vibrantes e tons mais quentes, misturando o glamour do show business com a sobriedade da cozinha, dos alojamentos das moças e os corredores, reflexo da realidade triste da protagonista, mostrando que esta ainda se faz presente. É difícil desvincular o fictício do verdadeiro, ao passo que os diversos mundos imaginados por Baby Doll são uma mistura de ambos, demonstração do real e da fantasia se fundindo. No primeiro mundo, no qual mergulha, a jovem se imagina lutando em um Japão feudal com samurais gigantescos, conseguindo derrotá-los utilizando uma espada e uma arma de fogo. Objetos que remetem ao seu passado, quando seu padrasto é visto abrindo o testamento de sua mãe com um objeto metálico que possui uma forma similar à espada utilizada na fantasia, e a arma que deveria matá-lo, mas acabou acidentalmente tirando a vida de sua irmã. Na fantasia, ela consegue usar estes objetos, que representam sua falha e dor, para derrotar os samurais, que por sua vez simbolizam não só seu padrasto, como também os obstáculos físicos e mentais que precisa transpor para chegar aonde quer e reaver sua liberdade. Além disso, a espada também remete ao seu futuro, quando roubará a faca, ligando-a, portanto, à ideia de vitória. Quando adentra o segundo mundo fantasioso, a ação tem início nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, que podem ser uma alusão à lobotomia que Baby Doll sofrerá, pois essa técnica foi desenvolvida em um período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A cena, portanto, não só mostra de forma metafórica a busca pelo mapa, como também representa o medo que ela tem do procedimento e a maneira como sua mente trabalha para deixar o mesmo mais palatável. No terceiro mundo de fantasia no qual adentra, a ação começa em um avião B-25 Mitchell, utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, o que reforça a ligação com a lobotomia e sua iminência, além de usar os dragões como símbolos do isqueiro que Blonde precisa pegar. No quarto mundo, no qual as moças lutam dentro de um trem cheio de robôs, pode-se notar que aquela fantasia foi concebida para diminuir o impacto do assassinato de Rocket. Da mesma maneira, o fio de eletricidade que conecta o rádio à tomada cria uma elegante rima visual com os trilhos do trem. É interessante notar que sempre que vai imaginar um outro mundo, a transição ocorre com músicas de vocalistas femininas, como se a fantasia fosse um local onde as vozes, assim como as ações das mulheres, são praticamente onipresentes. No final, a protagonista é submetida à lobotomia, mas isso não é uma derrota para ela. Baby Doll concebeu uma fantasia na qual as mulheres podiam atacar com tão ou mais força com a que eram agredidas na vida real. Mesmo que os mundos imaginários contenham ameaças como orques, dragões, samurais gigantescos, entre outros perigos, e tenha custado, pelo menos em sua imaginação, a vida das outras moças, essas ficções eram menos assustadoras do que a realidade, pois para a protagonista era preferível viver em uma fantasia desconfortavelmente reconfortante do que em uma realidade escura e impiedosa. Quando mergulha no primeiro mundo de fantasia, o homem sábio diz à protagonista que o último elemento para escapar daquele lugar seria um sacrifício profundo que a levaria a uma vitória perfeita e, se ela descobrisse como fazê-lo, seria livre. No final, é exatamente isso que consegue, uma vitória perfeita baseada no fato de ter ajudado Sweet Pea a fugir e se libertado de uma vez por todas de seus demônios, internos e externos. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.